Citologia, célula, unidade funcional de um organismo. Se ela funciona, todo organismo funciona bonitinho. Temos dois tipos de célula. As procariontes, né, sem envoltório nuclear. Sim, tem núcleo, mas ele não é bem definido. E as eucariontes, que tem a carioteca, envoltório nuclear ou membrana nuclear. Podem ser unicelulares alguns organismos, como as bactérias, ou pluricelulares. Não confunda pluricelulares com multicelulares. Muito. Pluricidade, né? Então, diversidade de células, neuróticas, células musculares, né? Muito bem. E algumas células podem ser anucleadas. Algumas podem ter dois núcleos, muitos núcleos, né? Isso faz parte, então, de toda essa citologia. Quando nós estudamos a citologia, nós começamos, como dizem por aí, do princípio. E esse princípio para nós é nada mais, nada menos que a membrana plasmática. A membrana plasmática, ok, é uma bicamada fosfolipídica, como você já sabe. Mas sua principal função, permeabilidade seletiva. Então, ela seleciona quem entra e quem sai conforme as suas necessidades, né? Então você vai ver um mosaico fluido mais ou menos assim. Vamos desenhar só um pouquinho para você ter ideia, né? Então você tem lá uma membraninha, né? Você tem uma parte, né, hidrofóbica, ou seja, uma parte que se afasta da água, e uma parte hidrofílica, né, que gosta da água. Você também tem proteínas que vão permitir as permeases, ó, permeabilidade, né? E elas vão fazer um papel muito importante que nós vamos ver daqui a pouco. A membrana faz isso de dois jeitos, por um transporte passivo, ok? E por um transporte ativo. O passivo, meus queridos, sem gasto de energia, ok? E o ativo com gasto de energia, ok? Botar um raio aqui, tchau, né? Muito bom. Para isso, nós temos um metabolismo energético no nosso organismo. Isso é muito incrível. Esse metabolismo é muito eficiente, ok? Vamos ver então alguns desses transportes, né? O primeiro transporte que nós vamos ver né, na verdade, o transporte passivo, ok? Muito bom. O transporte passivo, sem gasto de energia, nunca se esqueça disso. Isso é importante, senão teríamos que ingerir mais alimentos, teríamos que dormir mais ainda. Isso favorece, porque é um metabolismo muito eficiente. O primeiro que nós vamos ver do transporte passivo se chama difusão simples, ok? Essa difusão simples, né? Vamos fazer uma membraninha aqui de volta, ok? Né? Com todas as suas características. Olha que bacana. Muito bom. Esse transporte se relaciona muito, né, com, deixa eu botar uma outra corzinha bacana aqui, com os gases, né? Eles têm essa possibilidade de entrar e sair. Um já foi usado e tem que sair mesmo, e o outro tem que entrar para ser feito o metabolismo. Isso acontece de uma maneira espontânea, natural, né? Sobre um sistema que é autônomo. E essa difusão simples faz com que você não gaste muita energia. Nós chamamos a parte de fora da célula de exterior celular e interior celular de gradientes de concentração. Então, se tem uma concentração muito de gás carbônico, uma grande concentração, isso vai ser jogado para fora e vai entrar o O2, uma compensação, um equilíbrio, homeostase. Isso faz com que você tenha homeostase. Uma outra passiva se chama difusão facilitada, ok?
Essa difusão facilitada, o nome já está dizendo, ela é fácil, ela é prática, ela é rápida. Vamos aqui com a nossa membraninha de novo, certo? Você se alimentou de alguma coisa que até então, no primeiro ano, nós chamávamos de nutrientes. Agora nós vamos chamar de substratos. E agora os substratos, eles vêm em formatos assim, ó, tá? Cada proteína dessa, porque essa membrana é gigante, né? Mais ou menos circular em algumas células, esse combina com algum encaixe aqui, ó, né? Esse encaixe que nós chamamos de modelo chave-fechadura. Essa proteína é chamada de proteína carregadora, transportadora ou carreadora. Às vezes ela encaixa esse cidadão aqui, ó, né? Então ele vem, se encaixa, né? Certinho aqui, e ela ou dá um giro de 180 ou ela encaminha esse substrato para ser metabolizado lá dentro da célula por dois processos. Nunca vamos esquecer do anabolismo e o catabolismo. Catabolismo, aquele que degrada peças grandes e transforma-as em menores. O anabolismo pega essas menores e transforma em aproveitáveis, novos complexos, síntese. Que bacana! Então essa é a difusão facilitada. A proteína dá uma jogada para dentro do substrato lá dentro da célula e isso é muito bem aproveitado. Um outro transporte passivo, certo? Um outro transporte passivo são as osmoses, né? Então, vamos desenhar aqui como se fosse um frasco dentro de um laboratório. Esse primeiro frasco aqui, né? Parece uma letra H, nós vamos representar tudo aqui para você entender bem. Esse miolinho do H aqui é como se tivesse a membrana plasmática, muito parecido quando você coa um café, né? O pó com a água quente. Aqui nós temos a água, ela está em um limite aí, né? Muito bem. De repente, esse lado, poucos minerais, exterior da célula, aqui interior da célula e aqui a membrana plasmática. Que incrível! Muito bem, meus queridos alunos. Aqui está cheio de minerais, está muito salgado. A célula trabalhou bastante, ok? Então, desse lado aqui, nós chamamos de hipotônico, ou mais solúvel. Porque tem mais água do que minerais. Esse outro lado aqui, nós chamamos de hiper ou soluto, porque tem mais minerais. Precisa matar a sede. Osmose nada mais é do que isso. Na verdade, a sede já é um aviso de um limite muito grande. Na verdade, a sede já é um aviso que você está precisando de muitos minerais. Quando você faz com que a água passe daqui para lá, e é esse o objetivo da osmose, eu vou te fazer um segundo desenho, tá? Então vou apagar esse interior aqui, ó. Como se fosse o segundo processo. Vamos supor que esse aqui é o processo A. Vamos para o segundo processo. Como se tivesse acontecido essa passagem. Nós teríamos esse cenário aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui bem rapidinho. Ó. Lógico que não vai ficar perfeito, né, galerinha? Muito bom. Essa água passou para lá, lógico que abundou de água, ó, pode ver que ela subiu de nível, né? Continuou minerais aqui, mas aqui houve uma dissolução, diminuiu os minerais, certo? Deixa eu botar uma outra cor aqui para você entender. Diminuiu bastante os minerais, dissolvendo, né? Aliviando essa sede, certo? Nós chamamos agora isso de isotônico, né? Houve uma homeostase. Então a osmose serve para equilibrar o nosso organismo, nos rins, no nosso sistema hídrico, e não só em nós, né? Quando você vai... O vestibular gosta muito disso, o Enem gosta muito disso. Quando você vai temperar uma salada muito tempo antes, né, da refeição, você vê que a alface lá murcha, porque ela retira a água de dentro das células, para tentar suprir, aquilo lá está muito salgado. Essa foi uma técnica muito usada pelos antigos quando não existia geladeira.
com açúcar, com vinagre, porque eles retiram a água. E assim eles poderiam ter os alimentos por muito tempo. Se liga nisso lá nas provinhas que vocês irão realizar. Ok? Esses são os transportes passivos. Agora, nós vamos para os transportes ativos. O transporte ativo, ele é como se fosse uma bomba, tá? Então, imagina assim, ó. Aqui você tem a célula, ó, certo? Aqui você tem o exterior da célula, o meio extracelular. Aqui você tem o meio intracelular. Você tem sódio lá dentro, você tem sódio aqui fora, você tem potássio lá dentro, você tem potássio lá fora. O sódio entra com muita facilidade, chamada de difusão. Ok? Tanto simples quanto facilitado. Não se preocupe com isso. E o potássio, ele já fez o trabalho dele, ele sai com muita facilidade também por difusão. Então, um entra muito fácil e o outro entra com dificuldades para a célula. Só que esse tem que ser jogado para fora e esse quer entrar. Como? Essa é a mágica da bomba de sódio e potássio. Uma enzima, que é uma proteína especializada, uma biocatalisadora, ela empurra o potássio para dentro, ok? Gastando energia e joga o sódio para fora. Então isso é um gasto de energia, como se fosse uma bomba. Bam! Quando você está sentado assim, você tem uma ideia. Surge uma ideia quando você está compondo uma redação. Ah, eu acertei a questão, acho que é a letra C. Quando dá esse relampejar, lá acontece a bomba de sódio e potássio. Ok? Quando você pratica um esporte, alguém joga uma bola para você, joga assim. Ou quando você se assusta, certo? Tudo isso gera, então, nos neurônios, nos músculos, em muitos organismos, a bomba de sódio e potássio. E isso é um gasto de energia muito grande. Mas, ao mesmo tempo, nos move, faz com que os organismos tenham vida, certo? Então, esses são os transportes passivos e ativos da membrana plasmática.